Então agora fala-se claramente em novas eleições no outono, querem encerrar urgentemente esta coalizão. Isso também percebemos ontem a partir do contexto da fala de Saskia Ludwig. E sim, o presidente federal Frank-Walter Steinmeier disse que saberá como impedir tudo isso. Se isso realmente vai acontecer, vamos dar uma olhada neste vídeo hoje de manhã. E já vou adiantando para vocês, aquilo que todo mundo anda comentando por aí pode realmente se tornar realidade agora. No entanto, e eu quero acrescentar isso rapidamente, finalmente assisti ao vídeo de 4 horas do Hack com o Ben. E tenho que dizer que há algumas coisas que me fazem não acreditar que a AfD vá acompanhar isso de alguma forma. Eles têm planos bem diferentes e vocês sabem que quase nunca faço vídeos sobre a AfD, mas hoje quero fazer um puramente do ponto de vista estatístico, porque vou explicar para vocês que muitas pessoas que agora pensam que a AfD vai participar de um governo, provavelmente vão acabar ficando de mãos vazias. Esse não é o objetivo da AfD, o que eu pessoalmente até considero algo bom. No entanto, existem outras maneiras de trazer estabilidade para este país, e é sobre isso que vamos falar em detalhes hoje. Se você quiser apoiar este canal, eu gostaria de pedir um like e uma inscrição. Inscrição é muito importante. E vamos direto ao ponto. Novas eleições no outono. Isso é possível ou não? Senhora Ludwig, explique isso para nós rapidamente. Bem, eu vejo isso com muito ceticismo. Quanto tempo acha que a campanha vai durar? Ótima pergunta, assim como sobre as notas. 2 anos, 3 anos? Você está bem no meio do Bundestag, quero dizer. Sim, isso pode até ser verdade, mas eu também não imaginava que certas coisas pudessem demorar tanto. Quanto a este governo e a esta coalizão, acho que vamos ver este ano para que lado as coisas vão. E com isso, ela realmente acertou em cheio. Eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos dias. Novas eleições, o que acontece se o presidente federal impedir tudo isso? Na semana passada, eu achava que ele não conseguiria fazer isso facilmente, mas há um único artigo na Constituição que até permite isso a ele. No entanto, isso vai ser coisa do passado em 30 de janeiro de 2027. E se agora dermos uma olhada rápida lá para Saxônia-Anhalt, vamos perceber rapidamente que estão acontecendo as eleições em torno de Ulrich Sigmund. Pode-se dizer que a AfD já está ficando em segundo plano. E Ulrich Sigmund, o salvador das pessoas aqui na Alemanha, entra em cena porque as pessoas têm esperança de verdade pela primeira vez. Também acredito que as coisas vão melhorar aqui e que a luta de classes vai terminar. Que luta de classes? Saskia Ludwig vai explicar rapidinho para vocês. E depois das declarações de Bärbel Basi em relação aos empregadores, eu disse claramente, não vai dar certo com essa coalizão, pois as diferenças são grandes demais, por isso preciso repetir. Quem, como ministra da área social, se posiciona assim diante dos empregadores está em uma luta de classes, ou seja, essa divisão que isso provoca. Para aqueles que, aliás, acompanharam o podcast de Ben Unscripted, é exatamente isso que Björn Höcke descreve. Mais ou menos do minuto 59, minuto 58 até 2 horas. Exatamente essa luta de classes, justamente esse sistema político de partidos que na verdade estava condenado ao fracasso. Muitos dizem, isso é democracia, não devemos deixá-los participar. Não, nem a lei fundamental nem a Constituição previram impedir alguém de participar e nunca mais expulsar qualquer partido de oposição. Esse é um dos motivos pelos quais, por exemplo, eu não faço grandes vídeos sobre a AfD. Ao mesmo tempo, é por isso que eu não faço nenhum vídeo, como por exemplo ontem em Leipzig. O Jeffrey Kay, sim, que ontem parece que foi liberado do hospital psiquiátrico, treinador de boxe, que ontem decidiu simplesmente invadir as cidades em alta velocidade. Essa luta de classes precisa acabar, e todo mundo que fica colocando lenha na fogueira o tempo todo acaba se tornando cúmplice de toda essa situação. E é exatamente isso que Saskia Ludwig também diz. Esse governo chegou ao fim. Mas justamente porque existe essa luta de classes do SPD e porque o SPD também quer evitar novas eleições. Porque Frank-Walter Steinmeier sabe muito bem o que acontece quando reformas são impulsionadas neste país. Naquela época, ele escreveu as reformas para Schröder, o que depois destruiu completamente o SPD.
O SPD nunca mais se recuperou disso em toda a sua vida, e ele sabe muito bem que este país precisa de reformas com a maior urgência possível. E, por outro lado, sim, o AfD é a pior força que temos aqui na Alemanha. Existe a chamada Ala Höcke, que diz: não, o sistema partidário do jeito que é aqui na Alemanha está ultrapassado, o povo precisa decidir mais. Então você sabe muito bem, como aconteceu na República de Weimar, entre outros exemplos, que o povo não está mais disposto a aceitar tudo. Para isso, trouxe Volker Blumenessler para ajudar e explicar tudo rapidamente a vocês. Coalizões fixas podem não ser sempre necessárias. Um governo minoritário pode bastar. Isso nos assusta na Alemanha porque já vimos isso na República de Weimar. Muitos, como eu, por exemplo, ou muitos de vocês, dizem sim, já está ou vai ficar igual à República de Weimar. Muitos subestimam apenas uma coisa: hoje vivemos na era da mídia. Isso significa que você tem acesso a todos os tipos de notícias em questão de segundos. Você também pode formar sua opinião em segundos. Basta abrir a internet. É por isso que ontem e anteontem, membros do SPD disseram que, teoricamente, as redes sociais só poderiam ter sido criadas, e realmente, exclusivamente, por instituições públicas de radiodifusão, para não desenvolver uma dinâmica própria. Precisamos ampliar nossa visão e simplesmente pensar em conceitos totalmente novos. E eu gostaria de sugerir um conceito ou uma ideia que é muito impopular na Alemanha. Trata-se de governos minoritários. Essa seria uma possibilidade. Nós também já falamos sobre isso. Também falamos sobre o fato de que há poucas possibilidades de coalizão. Isso é muito pouco. Posso explicar isso para vocês de forma bem simples, porque tantas pessoas têm medo disso. A doutrinação acontece assim: República de Weimar. Os fascistas chegam ao poder e podem então governar rapidamente com uma minoria, levando este país à desgraça. Aliás, isso, por exemplo, não funcionou na Dinamarca. Hoje, na Dinamarca, há um governo liderado pelos social-democratas com a tolerância da direita e funciona maravilhosamente bem. Todos nós amamos o modelo dinamarquês. Da direita até a extrema esquerda, mais sobre isso depois. O que a União Europeia está tentando agora, justamente porque sabem que esses governos são bastante instáveis, é tirar ainda mais informações da população. E aqui, por exemplo, chegamos à questão da restrição etária. Qualquer pessoa que não consegue se autenticar, como por exemplo muitos idosos, que simplesmente não conseguem mais acessar a internet porque não sabem como fazer isso. Ou no caso dos jovens, agora pensaram em uma jogada inteligente: restringir o uso de VPNs. Aqui também eles agiram de forma muito esperta. O que isso tem a ver com o governo minoritário, eu vou explicar para vocês agora mesmo, e eles querem proibir ou restringir fortemente o uso de VPNs. Mas hoje em dia, você só consegue fazer uma assinatura de VPN, e eu já fiz propaganda sobre isso. Se você tem um cartão de crédito, eu me pergunto, qual jovem hoje em dia tem um cartão de crédito? Então, agora temos o tema do governo de minoria. Um governo minoritário só funcionaria se o espectro parlamentar fosse completamente reaberto e disséssemos: vamos conversar da extrema-direita até a extrema-esquerda. Eu nunca disse que a esquerda não tem ideias maravilhosas para este país, que podem ser colocadas em prática. Eu digo isso várias vezes nos meus vídeos. Também não digo que a AfD só tem ideias ótimas. Algumas são até absurdas demais para mim. Isso também fica claro no contexto de Björn Höcke. O objetivo dele não é impulsionar algum governo que desestabilizaria ainda mais este país. Björn Höcke pretende impulsionar um governo que definitivamente mudaria algo aqui. Ou seja, basicamente derrubar os pilares políticos do governo. Sim, dá para dizer assim mesmo. E esse é justamente o ponto pelo qual um governo de minoria, neste momento, é na verdade o caminho para recriar completamente este país. Espero que isso não soe como um discurso estranho. A esquerda rejeita totalmente essa ideia, pois prefere manter o poder como na República de Weimar. Por isso, não apoia um governo de minoria.
O centro e a direita querem muito, antes de tudo, um governo de minoria para poderem se abrir novamente. Infelizmente, nada disso é possível com Friedrich Merz. Muitas dúvidas sobre a capacidade de agir vêm do chamado cordão sanitário. A Constituição não previu o cordão sanitário. Então, nesse sentido, estamos vendo agora o quão bem a Constituição e o direito constitucional funcionam. Já peço desculpas, vai ser um vídeo absolutamente super longo. Eu não tenho culpa disso, mas mesmo assim quero explicar para vocês que na política não existe só preto e branco, que quando eu digo que na verdade esse homem deveria renunciar, que na verdade precisaríamos de novas eleições. Na verdade o orçamento não aguentaria isso. Então é claro que eu falo sobre os valores da nossa lei fundamental e ao mesmo tempo sobre as regras parlamentares dos últimos 100 anos, basicamente. E é exatamente aqui que existe uma única coisa no que diz respeito a essas regras parlamentares, que é o artigo 68 da Lei Fundamental. Vocês podem dar uma olhada nisso, se quiserem. Com isso, o presidente federal está autorizado a não convocar novas eleições. Se ele disser que isso é uma manobra tática parlamentar que ele está usando para enganar a maioria, então ele pode impedir novas eleições. Eu nem sabia disso, que isso existia. Então eu li muito sobre esse assunto. E esse é um ponto que a CDU ainda precisa manter em mente. E se houver novas eleições no outono, como dizem os membros da CDU, então o voto de confiança teria de ser apresentado mais tardar até lá. E estamos falando sério aqui. Se aproveitarmos ao máximo todo o tempo, ela teria que ser feita no máximo no início de julho, ou seja, antes do recesso de verão. Caso contrário, não haverá novas eleições no outono, porque então? Acontece que primeiro temos as férias de verão dos políticos, que na maioria das vezes não trabalham, e aí tudo isso só iria se arrastar até depois das eleições. Aí eu pensaria melhor sobre isso. Mas este ano está fora de questão que haja novamente truques orçamentários, porque o Instituto IFO já abordou isso várias vezes. Então, em janeiro, esse presidente federal será destituído. Agora vocês podem pensar no que vai acontecer aqui na Alemanha quando o novo presidente federal for eleito. E aqui eu parto do princípio de que a AfD votaria a favor de quase qualquer candidato da CDU. Por que ela faria isso? E é bem simples. Se a base de esquerda mantiver a maioria aqui novamente, deve-se esperar que, antes do fim deste governo, novas eleições possam ser impedidas pelo presidente federal. Bem, para continuarmos avançando contra eles. A Constituição não prevê que, por princípio, se coloque simplesmente uma determinada orientação política e um certo número de eleitores de lado. Precisamos endurecer isso? Deixei esse comentário para vocês. Sim, se você quer uma ditadura, então é melhor endurecer isso ainda mais. Se você quiser continuar estabilizando um sistema de partidos cartelizados, se você quiser, como na China, por exemplo, se você realmente quiser cimentar o poder, sim, aí teria que ajustar mesmo. Mas a nossa democracia, e não estou falando da democracia deles, não prevê isso. Ela prevê que o poder emana do povo. Aliás, isso é o que está escrito no Bundestag, ao povo alemão e não aos políticos, ao espectro de poder aqui na Alemanha. Tenho que dizer que, quando vi isso no podcast de Björn Höcke, comecei a pensar de forma diferente sobre muitas coisas. Agora pode-se dizer, ok, Björn Höcke é Björn Höcke. Sim, eu acho ele simpático, sendo bem sincero. No entanto, algumas opiniões que ele defende ou algumas declarações que ele faz, eu não concordo. Acho politicamente inaceitáveis. Mas isso também acontece com Friedrich Merz. Eu digo que ele é um mentiroso. Com Per Bilbas é ainda pior. Aqui, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, independentemente do que faça. No entanto, eu acho esse cara ainda simpático, enquanto outras pessoas da AfD eu simplesmente não acho tão simpáticas, nem pelas declarações que fazem, mas isso é democracia. É justamente isso que a maioria quer, e o único partido democrático que existe no momento, infelizmente, é a AfD. Porque eles fazem isso, e você não encontra isso na CDU ou no SPD. Por exemplo, quando há votações ou congressos do partido ou algo parecido, isso é transmitido pela internet.
Qualquer pessoa lá fora pode assistir e pode pensar: ok, quanto eu tenho em comum com isso? Vocês conhecem a entrevista com Marcel Queckemayer. Ele disse algo como: sim, eu tenho 83% de concordância. Ele tem assento no Bundestag, com todas as teses da AfD. Eu disse: ok, eu tenho até 86%, sou um pouco mais. Mas é exatamente isso que compõe o campo democrático. Nós chegamos a um consenso no centro e sempre que eu chamo tudo o que está à direita da CDU, em princípio, de fascista. E também chamo a CDU de fascista quando ela vota junto com a AfD. E quando houve Sturmlauf, isso não tem mais absolutamente nada a ver com democracia. Se ao mesmo tempo você vai para a emissora pública, ou como youtuber, ou até mesmo no jornal Welt, e diz: por que o Hack pôde falar lá por mais de 4 horas? Então ele faz isso sem contextualizar nada, sem filtrar nada. Isso não tem mais nada a ver com democracia. Democracia, o povo decide. Não são alguns políticos. E é exatamente esse aparato de poder que querem tirar dele. E é exatamente isso que Frank-Walter Steinmeier também diz. Por que ele sabe, vou falar de cabeça aqui, por que ele sabe como impedir eleições antecipadas, acusando Merz de fazer jogadas políticas? Isso só é possível se você cortar a cabeça da cobra. A data é justamente o final de janeiro. A Constituição diz de forma bem clara: a Alemanha tem que ser uma democracia. Ou seja, qualquer coisa que se tente mudar na Constituição que viole o princípio da democracia não é possível. Já fiz um vídeo super longo sobre isso, são as chamadas cláusulas pétreas, que não podemos mudar. Mesmo que a AfD fosse um partido absolutamente fascista, com traços de Adolf, e andasse o dia inteiro por aí com a mão direita levantada. E mesmo assim, se ela recebesse 2/3 dos votos aqui na Alemanha, ainda assim não seria capaz de simplesmente anular as cláusulas pétreas. Por quê? Eu ainda teria cautela mesmo com 2/3. Mas o que os partidos tradicionais estão fazendo agora para garantir seu poder, na esperança de que um dia possam fazer política para este país, é que no final acabam flexibilizando tudo de novo. No entanto, o cidadão alemão não é totalmente alienado e idiota. Ele percebe isso. Também tenho recebido mais perguntas. Nos últimos 14 dias, não consegui responder meus e-mails. Vocês sabem de quem falo. O cidadão alemão simplesmente diz: ei, isso tudo já não está mais acontecendo dentro das regras. Por isso vemos, por exemplo, esses comícios eleitorais que acontecem no leste da Alemanha, onde tantas pessoas aplaudem os políticos do AfD. E ao mesmo tempo, ouvimos que outros políticos de outros partidos são realmente insultados de forma pesada. Como os outros políticos querem manter o poder, agora mudam a Constituição. Porém, não podem alterar as cláusulas pétreas. Porém, não podem revogar as cláusulas pétreas, pois isso não funciona e não tem permissão para tal. No mais tardar, quando os americanos e russos voltarem à Alemanha e disserem: não, não, Merz, você definitivamente já era, meu caro. Ainda há tropas suficientes na Alemanha que poderiam fazer isso acontecer. E isso agora, neste vídeo, iria longe demais. Então vocês já perceberam, a coisa é muito complexa. Haverá novas eleições até o outono? Eu, pessoalmente, não acredito nisso. Por que não? Porque um presidente federal já disse que quer evitar tudo isso. E com isso, ele estaria entrando em uma zona cinzenta. Mas, teoricamente, seria possível. Mas se, por exemplo, em janeiro, a AfD apoiasse um político de direita da CDU e ele fosse eleito no 3º turno porque teve o maior número de votos. Sim, aí a situação seria um pouco diferente. Ele, claro, iria imediatamente dizer: Fritze, peça um voto de confiança, vou convocar novas eleições. A gente tenta trazer estabilidade. Ao mesmo tempo, tiro o Klingbeil e tento fazer com que a gente tenha a CDU pura de novo. A esquerda acabou. Só por esse caminho isso funcionaria. E ao mesmo tempo, assim, até lá, as ONGs também continuam funcionando.
Os fundos acabam. Isso também já foi mencionado antes, digamos assim. Então as coisas já estão avançando um pouco aqui. E o primeiro comentário de Saskia Ludwig foi: eu não sabia que tudo isso demorava tanto. Eu pessoalmente também não, porque sempre pensamos, sim, conhecíamos a história, conhecíamos o passado. E nós não sabemos o que está surgindo de novo, que nova dinâmica própria está se desenvolvendo. E não é só minha opinião. O cordão sanitário vai contra a Constituição e a democracia. Democracia significa que todos conversam com todos. Nessas conversas e confrontos intelectuais, pode haver até uma luta, mas intelectual, da qual surgem as melhores soluções. E sobre isso é feita uma votação, seja no parlamento ou nas eleições também pelo povo. E aqui, o espectro democrático de esquerda sofreria um desastre absoluto. Porque é exatamente isso que CDU e AfD têm em comum. Não estou falando que a AfD necessariamente quer sair da UE agora. Não estou dizendo que a AfD necessariamente compraria gás do Putin novamente. Vamos ser sinceros, a AfD não concorda com isso. Nunca, nem 1 centímetro, pelo menos até hoje. Para isso, as coisas teriam que estar muito piores para nós. Mas, por exemplo, sobre as usinas nucleares. Colocar as usinas nucleares para funcionar novamente, imediatamente. A CDU concordaria com isso de um dia para o outro e num processo relâmpago, e eu falo realmente de um processo relâmpago, haveria eletricidade barata novamente. Levaria cerca de 12 a 14 meses para que essas usinas nucleares voltassem a operar na rede. Ao mesmo tempo, os subsídios para a energia fotovoltaica seriam cortados. Na terceira tentativa, e é isso que os porta-vozes de política energética também dizem e que a AfD exige, primeiro seriam criadas capacidades de armazenamento aqui na Alemanha. Nós também não temos isso. Esse é, por exemplo, um consenso comum com o qual o SPD nunca concordaria. E então o SPD também acabaria rompendo essa coalizão. Por outro lado, o SPD agora exige naturalmente que os cartões de pagamento para migrantes sejam abolidos novamente. E isso a CDU nunca aceitaria, mas eles definitivamente teriam maioria para isso. Também, novamente, do lado da AfD, e poderiam tornar isso ainda mais rigoroso, ou seja, o Bürgergeld em si poderia ser reformado novamente. E aqui, teoricamente, sem o SPD, acho que poderiam ser economizados 30 bilhões se fossem seguidos outros caminhos. Essas são coisas que poderiam ser implementadas imediatamente com a AfD e também aprovadas no Bundestag. E é exatamente aqui que o cordão sanitário impede isso. Na economia, por exemplo, alívio fiscal, ao mesmo tempo em que retiramos os subsídios para a energia fotovoltaica, etc. Ou poderíamos, por exemplo, dizer: não vamos mais apoiar nenhuma ONG, não vamos mais destinar dinheiro público para ONGs e vamos investir isso na economia. A AfD, é claro, apoiaria isso imediatamente, mas esses seriam, por exemplo, projetos de prestígio que o SPD perderia. Hoje eles dizem que isso custa muitos empregos, que por outro lado são destruídos na economia. Aqui temos um enorme leque de possibilidades para fazer este país avançar novamente, algo que o SPD simplesmente bloqueia. E não se trata de atacar o estado de bem-estar social com um machado. A ala social da CDU também nem votaria a favor disso. Mas seriam pequenas coisas que fariam este país avançar novamente. E é exatamente aí que o cordão sanitário termina. Por isso, considero minha tarefa garantir o equilíbrio na CDU. Jamais devemos tolerar em nosso meio um partido que ainda mantém pessoas como Björn Höcke em suas fileiras. Assumir responsabilidade política. Também não precisa. Então, e esse é exatamente o grande problema que acabei de contar para vocês. Esse Björn Höcke, malvado, quer dizer, nem tão malvado assim, simpático, né? Tem na Turíngia 39% em 11/0, 4/2026, enquanto a CDU tem apenas 24%. Fato é que quase 60% são contra Björn Höcke, e com isso ele não conseguiu a maioria absoluta. No entanto, 40% dos eleitores, ou seja, 39% dos eleitores, também votariam nele, porque ele justamente quer destruir o sistema. E aqui com este vídeo, ele acabou ficando super longo. Eu só queria explicar para vocês que mesmo quando às vezes eu coloco nos títulos algo como
novas eleições agora ou voto de confiança é um pouco mais complexo do que isso. Por isso fiz este vídeo longo para explicar que há muitos parâmetros envolvidos e mesmo que, caso haja novas eleições, o cidadão só pode decidir novamente o que ele quer e o que ele realmente vai receber é outra história. Mais uma vez, o caso Björn Höcke. Quando ouço, acho-o simpático. Algumas coisas não aceito, mas vejo como provisório, como com outros. No entanto, sim, se 40% de um distrito eleitoral sim votassem nele, porque ele foi de casa em casa, e isso é realmente no distrito eleitoral dele, ele conhece quase todas as caixas de correio, citação de Björn Höcke. Isso causa um impacto nas pessoas, principalmente porque ele também ouve as pessoas, mesmo que agora ele esteja sob proteção policial e mal consiga se mover direito. Só quando a maioria dos alemães achar que queremos um Björn Höcke como chanceler federal, aí o outro espectro político também terá que aceitar isso. Aceitar isso e não ficar tentando burlar a Constituição com artimanhas constitucionais o tempo todo. Tem que dizer as coisas como elas são. Ao mesmo tempo, o Serviço de Proteção à Constituição é algo único no mundo. Não existe em nenhum outro lugar que um Serviço de Proteção à Constituição controle ou monitore um partido de oposição, sabe, ou fique observando. Na minha opinião, algo assim deveria definitivamente ser abolido. Afinal, isso não existe em nenhum outro lugar. Esses são métodos absolutamente da Gestapo ou da Stasi, que continuamos mantendo instalados em nosso sistema para, bem, tentar evitar a decadência política. Só que a pergunta que fica é, quantas pessoas realmente estão lá em cima? Corrompidos pelo poder, eles não querem mais apoiar o ciclo político normal, mas sim avançar sua própria agenda distorcida. Então agora, espero que neste vídeo eu tenha esclarecido um pouco isso, mesmo que o título fosse sobre eleições antecipadas no outono. Eu expliquei para vocês que isso é ultra complexo. Eu parto do princípio, ou melhor, eu não parto desse princípio, mas o fato é que esse caos, do jeito que está agora, não vai continuar. Se depois disso vamos ter algo positivo ou algo negativo, isso aqui é um canal de opinião. Eu dou a minha opinião, não se chama Sacha o relatório de situação do Schubert, é simplesmente Sacha. Ele está vinculado ao meu nome pessoal. E aqui eu dou a minha opinião, nada mais. E vocês são simplesmente o time do Sacha. E eu espero que eu possa simplesmente dar a vocês uma visão de que, mesmo quando eu acho algo bom, não significa que vai acontecer assim. E às vezes, quando eu acho algo ruim, acaba sendo melhor do que eu pensava antes. Vocês entendem o que digo? Aliás, só um comentário à parte depois de eu ter ouvido Björn Höcke por mais de 4 horas. Pelo que ele tinha a dizer, acredito que ele seria um bom ministro-presidente. E provavelmente ele até vai representar os interesses de todas as pessoas da Turíngia, não as do Oeste, mas apenas as da Turíngia. Ele se preparou por tanto tempo, acumulou tanto conhecimento e, por outro lado, ouviu muito, que eu acredito que ele está muito mais próximo do cidadão do que muitos outros. E essas declarações que ele faz. E esse é exatamente o ponto, e esse é o ponto sobre o qual todos nós deveríamos refletir. Ele aborda esses pontos nos círculos apropriados. Ele diz, por exemplo, quem pensa nas nossas vítimas na Segunda Guerra Mundial? Quando eu estava na escola, e hoje já tenho mais de 40 anos, isso ainda era assim. Ainda pensávamos em nossas próprias vítimas, o que hoje é totalmente condenado.